Olá pessoal, nessa videoaula nós vamos falar sobre os mediadores da inflamação. Bem pessoal, essa é uma aula inicial, então nessa aula nós temos como objetivo apenas relembrar aspectos importantes sobre a fisiopatologia da resposta inflamatória e sobre a importância dos mediadores inflamatórios. Nas próximas videoaulas nós falaremos mais sobre os mediadores inflamatórios e os fármacos que podem atuar sobre esses mediadores para tratar o quadro inflamatório. Para a gente iniciar a nossa discussão sobre a resposta inflamatória, eu gostaria que vocês pensassem um pouco nas situações abaixo. Nós temos aqui um paciente com colite ulcerativa, um paciente com artrite reumatoide, um paciente com asma alérgica, um paciente que passou por um infarto do miocárdio, um paciente com obesidade, um paciente picado por uma abelha, um outro paciente que sofreu uma queimadura e um paciente infectado com um fungo. A minha pergunta para vocês é: quais dessas condições envolvem a presença de resposta inflamatória? E se as diferentes manifestações das respostas inflamatórias nessas condições são causadas pelas mesmas substâncias endógenas? Será verdade? Nessa videoaula, nós vamos primeiro relembrar alguns aspectos que são importantes sobre a fisiopatologia da resposta inflamatória. Eu vou trabalhar com vocês também a importância dos mediadores inflamatórios, além de abordar duas categorias de fármacos. A primeira delas são os anticorpos anticitocinas e a segunda são os fármacos que atuam na via das lipoxigenases, tanto os inibidores de lipoxigenase quanto os antagonistas de leucotrienos. Muito bem, gente. Quando nós falamos de resposta inflamatória, nós estamos falando de uma resposta que todos nós já vivenciamos, né? A resposta inflamatória é uma característica muito importante dos organismos vivos, né? De nós, seres humanos. Como vocês podem ver no exemplo da figura, né, nós temos uma resposta inflamatória desencadeada provavelmente por uma picada de inseto, é o que parece ser mais provável. Tá? E essa habilidade, né, de elaborar, de executar essa resposta inflamatória é muito importante para nós, porque a resposta inflamatória, na verdade, é uma resposta protetora do organismo, cujo maior objetivo é remover o agente causador da agressão e reparar o tecido lesado. Então, nós temos uma série de fatores que vão desencadear a resposta inflamatória. A definição da resposta inflamatória como uma resposta protetora é extremamente importante, porque, embora ela seja uma resposta protetora, nós, ao utilizarmos fármacos anti-inflamatórios, tentamos inibir essa resposta. E por que a gente, né, faz isso? Por que a gente tenta inibir a resposta inflamatória, que é uma forma de proteção do organismo? Certamente porque nós não conseguimos conviver adequadamente com os resultados dessa resposta protetora. E, além disso, em muitas situações, essa resposta protetora pode se tornar intensa, pode se perpetuar ao longo do tempo e levar a sinais clínicos que nós não conseguimos conviver, e é por isso que a gente vai buscar tentar tratar essa resposta inflamatória. Mas é muito importante que a gente tenha em mente que quando a gente usa um anti-inflamatório, nós estamos tentando diminuir uma resposta que é protetora para o organismo. Independente dos fatores que causam a resposta inflamatória, a gente tem alguns sinais biológicos ou sinais cardinais da resposta inflamatória. Esses sinais são considerados como sendo o calor, o rubor ou vermelhidão, tumor ou inchaço, a dor e a perda da função, que foi um último sinal a ser descrito. Esses sinais podem ser observados no exemplo da mão inchada. Né? Nós que já passamos por isso, sabemos que a região inflamada tem um aumento da temperatura, tem a vermelhidão, tem o inchaço, dói, não preciso nem dar grandes detalhes sobre isso, e neste caso nós temos uma perda parcial da função, porque essa mão não exerce a mesma função que uma mão não inflamada. A
A resposta inflamatória pode ser causada por uma variedade de estímulos. Esses estímulos podem ser estímulos infecciosos, né, como a presença de um micro-organismo, seja ele bactéria, fungo ou outro micro-organismo que seja estranho, né? Por exemplo, presente numa ferida contaminada, num quadro de pneumonia ou num quadro de hepatite. Tá? Podem ser estímulos relacionados à lesão ou à irritação, né? Podem ser agentes físicos, como uma lesão física, um impacto físico, agentes químicos, como um estado de queimadura, por exemplo, ou até um infarto que leva a uma lesão associada à isquemia e à reperfusão, na verdade associada à reperfusão. Tá? Bem como a presença de um corpo estranho, que pode ser uma sutura ou um implante, ou até a presença de sílica, geralmente para pacientes para indivíduos que estão expostos no seu ambiente ocupacional. Né? Então, são uma variedade de estímulos. Nós poderíamos adicionar aqui reações de hipersensibilidade ou respostas autoimunes, né? Que também são estímulos para desencadear uma resposta tissular ou tecidual que tem como objetivo principal eliminar esse estímulo. Essa remoção não necessariamente ocorre imediatamente, tá? Mas ela é uma resposta que acaba impactando no progresso dos quadros de doença, dos quadros patológicos. É importante ressaltar que a resposta inflamatória pode ser uma resposta aguda, que dura minutos, horas ou poucos dias, tá? Ou pode também ser uma resposta crônica ou proliferativa, permanecendo por semanas ou até anos. É muito relevante que as características da resposta aguda e da resposta crônica são diferentes, de forma que na resposta aguda a gente tem muito mais a presença de edema causado pelo extravasamento de fluido e de proteínas, tá? Mas também a presença da migração de leucócitos, principalmente leucócitos polimorfonucleares, como neutrófilos e eosinófilos, para o quadro, para a região inflamada. Tá? Na resposta crônica ou proliferativa, muda bastante o perfil de leucócitos que estão migrando, havendo uma migração mais importante de células mononucleares, de células como linfócitos e até a presença de fibroblastos. Essa resposta ela visa principalmente regenerar ou reconstruir a matriz conjuntiva, tá? Mas essa reconstrução pode levar a uma degeneração tecidual e a presença de fibrose, principalmente nas condições onde a resposta se perpetua por muito tempo. Para trazer alguns exemplos de sinais clínicos associados à inflamação, né? A gente tem aqui um exemplo de um paciente que tem osteomielite causado por Staphylococcus aureus, né? Então a gente tem aqui um quadro inflamatório com a presença de vermelhidão ou hiperemia, com a presença do inchaço. Uma resposta a um micro-organismo. A gente tem um outro exemplo que seria um quadro de artrite, um paciente com sinais iniciais de artrite reumatoide, com leve deformação das articulações, mas também aparenta a presença de regiões com inchaço nas articulações, com edema das articulações, embora seja um quadro mais inicial, com sintomas mais leves a moderados de artrite reumatoide. E, embora menos visível a olho nu, mas o indicativo talvez seja a presença de pus, a gente tem a comparação entre uma situação de uma lâmina histológica de um pulmão normal e com pneumonia, mostrando o preenchimento dos espaços alveolares com grande quantidade de leucócitos, por exemplo. Parte desse preenchimento se deve à presença de leucócitos que migraram para esse tecido.
A resposta inflamatória é uma resposta deveras complexa, porque ela conta com a participação de muitas substâncias presentes no organismo, tá? Mas ela se desencadeia de formas diferentes, embora muitas características sejam comuns. Uma forma de entender a resposta inflamatória aguda, principalmente, é dividi-la em componentes diferentes. Então, nesse primeiro slide, eu gostaria de falar de um componente da inflamação, que é o componente vascular, que é representado principalmente pelas alterações de fluxo sanguíneo. Aqui nós temos a comparação de uma situação normal e de uma situação inflamada, num quadro agudo de inflamação. Esses eventos que eu vou discutir agora são eventos que se dão, são desfechos que ocorrem principalmente na microcirculação, principalmente em capilares, que na presença do quadro inflamatório, nós teremos a produção de mediadores de substâncias que são produzidas localmente, e essas substâncias vão levar a um aumento do aporte sanguíneo para este local. Este aumento do aporte sanguíneo é devido à ação vasodilatadora desses mediadores. Uma série de mediadores podem contribuir para esses efeitos, e isso vai aumentar principalmente a pressão hidrostática, facilitando o extravasamento de líquido e de proteínas para o espaço extravascular. Então, nós temos uma resposta vasodilatadora com aumento do fluxo sanguíneo, que contribui tanto para o extravasamento de líquido quanto para o extravasamento de proteínas. Percebam que as proteínas, normalmente, são proteínas como a albumina, têm alto peso molecular, e são proteínas que não passam para o espaço extravascular. Mas a presença dos mediadores inflamatórios induz não apenas a vasodilatação, mas também ao aumento da permeabilidade vascular, principalmente lá nas células endoteliais, aumentando o espaço ou os gaps entre as células endoteliais, o que facilita o extravasamento agora dessas proteínas que podem sair do vaso e contribuir para a formação do edema. Então, para o edema, nós temos tanto a contribuição do extravasamento de líquidos, quanto a contribuição do extravasamento de proteínas. Um outro componente importante da resposta inflamatória é o componente celular. Ele é representado principalmente pela migração de leucócitos para o foco inflamado. Então, no local onde a gente tem a presença de um agente lesivo, a gente tem a produção de mediadores inflamatórios que vão criar um gradiente de concentração para ocorrer a migração dos leucócitos. Esses leucócitos são mobilizados a partir da medula óssea, e eles estão normalmente presentes na circulação, mas a presença do quadro inflamatório pode aumentar essa mobilização a partir da medula óssea. E esses leucócitos presentes na corrente sanguínea, como aqui no exemplo a gente tem um neutrófilo presente na corrente sanguínea, e a gente está mostrando uma célula endotelial, estou mostrando uma célula endotelial para vocês, e todas as etapas desse processo, que é o processo de migração ou quimiotaxia deste leucócito. A primeira etapa é a etapa chamada de marginação, que é quando esse leucócito sai da região central, onde o fluxo sanguíneo está passando mais diretamente, ele está passando com maior velocidade, e ele margina ou se aproxima da parede endotelial. Mediante a presença dos mediadores inflamatórios, tanto na superfície do leucócito quanto na superfície do endotélio, vão ser expressas moléculas que são chamadas moléculas de adesão. É a interação entre essas moléculas de adesão que vai permitir as etapas posteriores do processo de migração. Inicialmente nós temos a rolagem e a adesão desses leucócitos à parede do endotélio, e esses eventos são guiados por essas moléculas de adesão. Na sequência nós temos uma adesão firme,
né? Também mediada por moléculas de adesão, outras moléculas de adesão, mas são todas moléculas de adesão, nesse caso são as integrinas. Tá? E na sequência, nós temos a etapa de transmigração, que é quando essa célula atravessa a barreira endotelial e vai continuar se direcionando no sentido do patógeno, né, do foco inflamatório, sempre guiado pelo gradiente de concentração dos mediadores inflamatórios. Então, ao longo desse processo, nós temos diferentes moléculas de adesão que participam. Né? Nós temos, por exemplo, as selectinas, que são mais importantes para a etapa de marginação e de rolagem. Tá? As selectinas são mais expressas nos leucócitos. Tá? Nós temos as integrinas, que são importantes para adesão e para migração, bem como as imunoglobulinas, como ICAM e VCAM. Né? Então, essas moléculas de adesão são expressas tanto nos leucócitos quanto no endotélio. Tá? E nós temos outras moléculas de adesão expressas no endotélio, como a PCAM, que são importantes para a etapa de transmigração. A presença das moléculas de adesão é extremamente importante, né, para a resposta de migração celular durante o quadro inflamatório. Se as moléculas de adesão forem inibidas, nós vamos diminuir a migração dessas células, a migração dos leucócitos. Isso pode ser feito com substâncias como a colchicina, por exemplo, né, que produz muitos outros efeitos, mas um dos efeitos da colchicina é diminuir a expressão das moléculas de adesão e pode ser utilizada como alternativa no coadjuvante no tratamento da gota, por exemplo. Agora, uma vez que a gente inibe a migração dos leucócitos, nós temos que ter em mente que nós estamos inibindo uma resposta protetora. É claro que esses leucócitos, ao migrar e ao aniquilar patógeno, tentar aniquilar o patógeno, eles vão produzir mais mediadores inflamatórios, vão produzir radicais livres e vão acabar contribuindo também para a lesão do tecido. E se essa lesão for muito intensa, a resposta vai precisar ser inibida como forma de tratamento. Tanto os eventos vasculares quanto os eventos celulares da resposta inflamatória são causados pela presença de mediadores inflamatórios. Os mediadores inflamatórios são chamados de altacoides. Né? Esse termo altacoides vem do grego, que significa autorremédio, naquele sentido de que a resposta inflamatória é uma resposta protetora, então os mediadores seriam uma forma de autorremédio. A definição desses altacoides são substâncias produzidas pelo organismo, né, que têm variadas estruturas químicas e atividades fisiológicas. Então, eles podem ser de diferentes classes químicas. Tá? Mas eles têm em comum como características, né, o fato de serem rapidamente metabolizados e atuarem em locais específicos. Esses mediadores inflamatórios vão produzir seus efeitos porque eles atuam em receptores específicos. E no quadro inflamatório, os mediadores inflamatórios podem ser derivados tanto da corrente sanguínea, né, de substâncias que estão presentes no plasma, quanto os leucócitos podem produzi-los, ou até de neurônios ou outras células residentes no tecido, podem produzir esses mediadores. Aqui nós temos uma figura que nos mostra alguns mediadores da resposta inflamatória. Essa figura nos traz, né, mediadores que podem ser pré-formados em grânulos secretores. É o caso da histamina, da serotonina e de enzimas lisossomais que estão presentes, por exemplo, nos grânulos dos mastócitos. Tá? E são liberados quando o mastócito é estimulado a desgranular. Tá?
Nós também temos mediadores que são recém-sintetizados, ou seja, uma vez que se iniciou a resposta inflamatória, esses mediadores passam a ser formados. É o caso das prostaglandinas, dos leucotrienos, dos fatores ativadores plaquetários, das espécies reativas de oxigênio e também de nitrogênio, do óxido nítrico e de citocinas, que são formados em diferentes tipos celulares, ou até mediadores que são derivados do plasma. Nós temos como importantes na resposta inflamatória o sistema de coagulação, ou fibrinolítico, e a formação de mediadores como a bradicinina a partir de precursores plasmáticos chamados de cininogênio. Então, a bradicinina também é um mediador da resposta inflamatória. Tão importante quanto nós temos o sistema complemento. O sistema complemento é composto por uma série de substâncias que são importantes também no desencadear da resposta inflamatória. Vários outros mediadores são descritos e não estão presentes nessa figura, mas essa figura já traz uma quantidade importante de mediadores. Embora muitos mediadores participem da resposta inflamatória, os fármacos que nós temos disponíveis para tratar a resposta inflamatória atuam apenas em alguns mediadores ou grupos de mediadores. Dentre esses fármacos, nós temos, por exemplo, os antihistamínicos, que bloqueiam a ação da histamina para o tratamento de respostas alérgicas, principalmente. Os anti-inflamatórios não esteroidais, que bloqueiam a formação de prostaglandinas, principalmente. Os antagonistas de leucotrienos, que bloqueiam receptores para leucotrienos. Os anticorpos anticitocinas, que bloqueiam a ação de várias citocinas. Nós vamos falar sobre alguns deles. Não está aqui, mas nós temos também os glicocorticoides, que têm efeito anti-inflamatório mais generalizado. Então, são várias categorias de fármacos a serem comentadas. Vamos passo a passo. Daqui por diante, as nossas próximas videoaulas vão versar sobre alguns mediadores inflamatórios, principalmente os que estão mostrados em vermelho, e como os fármacos podem atuar sobre esses mediadores inflamatórios para tratar o quadro inflamatório.